Y aquí vamos agregando a nuestros conferencistas en esa mesa de opinião. Van adentrando com nós outros, Dr. Paulo Machado, médico veterinário Sandro, médico veterinário Maurício, todos muito bem-vindos aqui com nós outros. Já estamos entonces todos listos en la mesa de opinión y tenemos muchas preguntas, muchas dudas, pero yo voy a reunir algunas para que cada uno pueda expresar su mensaje final. Yo voy a empezar con Dr. Paulo Machado. E eu tenho, Dr. Paulo, uma pergunta que realmente é fundamental para todas as pessoas que estão aqui com nós outros e que desejam muito sua opinião. Quais são, então, as etapas fundamentais para a implementação da filosofia Lean em haciendas produtoras de leite? Muito bom, Tatiane. Muito obrigado. Graças. Essa é a única palavra que eu consigo falar em espanhol, desculpe. E desculpe a todos. É um prazer estar aqui conversando com você e ver a sua evolução. Também um grande prazer estar junto com o Maurício e vendo o grande empreendimento que o pai dele, junto com os filhos, construíram. E também junto com o Sandro, que tem nos ensinado muito sobre as dificuldades na implantação do sistema MDA de produção. Muito bem. Eu enxergo como primeira etapa, Tatiane, o produtor precisa conhecer a filosofia Lean. Ele precisa entender perfeitamente o que é essa filosofia que foi introduzida no sistema MDA de produção. A maneira dele fazer isso é participando de cursos. Existem muitos cursos sobre a filosofia Lean, porém não aplicadas ao agro, muito menos à pecuária de leite. O único curso que eu conheço é o curso do sistema MDA que a gente oferece. Esse curso ele é composto por 4 disciplinas, ele tem duração de 4 meses, com aulas semanais, toda sexta-feira, das 9 ao meio-dia. Você quer que eu vá parando para você traduzir, Tatiane? Sim, Dr. Paulo, me gostaria pedir, eu vou então fazer um resumo hasta agora. Dr. Paulo agradece por la participação e por la oportunidade também de estar aqui com nós outros, e realmente ele nos mostra que ele é o único curso que realmente há para ganaderias lecheiras, o MDA, com a filosofia Lean, e logicamente que são muitas as etapas de construção de esse processo, e é possível que as ganaderias hagam essa implementação de todos esses processos com as etapas, então, da filosofia Lean. Muito bem. Bom, é o único curso que eu conheço. Talvez existam outros no mercado, mas que eu conheça é somente esse. Então, a primeira parte, Tatiane, seria conhecer a filosofia Lean, por meio de fazer o curso Sistema MDA de Produção. A segunda etapa fundamental é praticar. Você quer traduzir? Dr. Paulo, então, a primeira etapa seria ser parte e realmente fazer o curso de MDA, de la filosofia Lean, para conhecer, então, essa filosofia. E depois, a segunda etapa seria, então, fazer a prática de isso. Então, platicar realmente todos os conhecimentos da filosofia Lean. Isso. E esse praticar, Tatiane, obrigatoriamente tem de ser
pelo dono da propriedade e o seu gerente. Os dois têm de praticar. Como a gente fala em português, tem de colocar a mão na massa. Então, eles precisam ir ao campo, acompanhar os processos, acompanhar os trabalhos na fazenda e ir colocando em prática os comportamentos necessários para que as pessoas realmente se engajem. Então, existem guias de como se comportar e guias também de como gerenciar o negócio e os processos. Essa plática, então, tem que ser por el dueño, junto com el gerente de la finca, e que têm que ir a los sectores realmente, construir isso com as pessoas e implementar isso na rotina. Conhecer realmente bem essa rotina e juntos, el dueño, junto com el gerente de la finca, conhecer esses processos e fazer a implementação em la prática, então, del dia a dia de la finca. Durante essa prática, Tatiane, vão surgir inúmeras dúvidas. Como fazer como implementar determinado método em certa situação, como resolver conflitos entre as pessoas e assim por diante. Seria, então, fundamental que o dono da propriedade e o seu gerente tivessem suporte. Esse suporte deveria ser feito por pessoas que têm experiência na filosofia Lean, como é o seu caso, por exemplo, que você conhece a filosofia Lean, você já implementou as ferramentas e os métodos, e você pode, então, dar suporte para o dono e para o gerente da fazenda. Então, junto o gerente, junto com o dueño, vão surgindo muitas dúvidas junto com o personal do campo. Logicamente que essas dúvidas que vão surgindo, então, têm que ter um suporte de uma pessoa que conhece a filosofia Lean, um consultor. Dr. Paulo citou meu exemplo, como eu participei também do MBA. Então, um consultor de fora que conhece todos os processos dessa implementação e, logicamente, que vai apoiando, ajudando nessas dúvidas que vão surgindo a cada dia. E, logicamente, que essa implementação é um processo junto com todas essas pessoas e com esse suporte do consultor que conhece a fundo a filosofia Lean. E, além disso, Tatiane, é importante que o produtor participe de grupos, que nós chamamos de grupos de estudo. São grupos de produtores de, no máximo, 20 pessoas que participam de grupos com temas específicos. Por exemplo, um tema seria justamente o tema de relacionamento humano, como se comportar, como fazer um plano de cargos e salários e assim por diante. E existem vários outros grupos, por exemplo, grupos relacionados à padronização de processos, grupos relacionados à solução de problemas. Esses grupos se reúnem uma vez ao mês durante 2 horas. E nestes momentos são discutidos casos específicos junto a essas pessoas. E eles dão opinião, escutam a opinião e aprendem juntos como resolver estas diferentes situações discutidas. Doutor Paulo, aqui eu estou tendo as considerações da gente e eles estão falando que estão compreendendo muito bem. Como você está falando despacio, como o senhor está falando devagar, eles estão entendendo bem
pode seguir falando devagar que eles estão entendendo, não é necessária a tradução, eles estão afiados aí no português também. Que bom, muito bom. Sabem português muito melhor do que eu sei espanhol. Além desses grupos de estudos, o que nós temos, nós criamos, foi um programa de estágios. E esse programa de estágios está sendo feito lá na fazenda do Sandro, na Star Milk, em que o produtor e o gerente da fazenda vão para a fazenda e fazem o que nós chamamos de imersão. E eles participam do dia a dia da fazenda, da perambulação do gerente pela fazenda diariamente, das reuniões diárias, das reuniões semanais e das reuniões de trabalho, onde são realizadas as discussões e implementação de planos para solucionar problemas na fazenda. Então, esse produtor e gerente que tem interesse de participar dessas imersões, desse estágio na fazenda, ele também se inscreve e participa do dia a dia da fazenda, vendo o que realmente é uma reunião diária, por exemplo, vendo o que é uma capacitação de um funcionário, vendo o que é a contratação de um funcionário, vendo o que é a demissão de um funcionário. E isso é de grande valia para esse dono. Então, Tatiane colegas todos, se a pessoa, em primeiro lugar, entender o que é a filosofia Lean claramente, se depois ela colocar em prática, não adianta só entender, precisa colocar em prática. E em terceiro, se ela tiver suporte de diferentes formas, ela consegue implantar perfeitamente essa filosofia. Nós, Tatiane, costumamos dizer que as pessoas, elas têm data para se inscrever na nossa escola, mas não tem data para sair. Então, se você olhar o seu caso, por exemplo, você já fez o curso algumas vezes. O Maurício já fez o curso uma vez só. O Sandro fez o curso umas 8, 10 vezes e é professor no curso. O Maurício é também. E a gente, então, percebe que essa filosofia Lean, ela tem tanto conhecimento embutido nela que dificilmente num tempo de vida de uma pessoa a gente consegue dominar tudo. Ela começou a ser criada na Toyota na década de 50 e até hoje, em 2021, ela vem sendo melhorada. Em 70 anos de trabalho, a Toyota vem melhorando o sistema de produção dela própria, que é chamado Sistema de Produção da Toyota, que utiliza essa filosofia Lean. Muitas graças, Dr. Paulo, muito obrigada. E agora eu tenho uma pergunta para o Sandro. Sandro, qual foi seu mais grande desafio para implementar em la prática a filosofia Lean em la finca? Ok. Bom, também como professor, vou procurar falar pausadamente, porque também apenas o português é fluente. Ok? Vamos lá. Seguindo as colocações que o professor fez, as dificuldades que eu tive foram nesses
3 pontos que o professor citou para vocês. Então, quando nós conhecemos o programa do MBA e a filosofia Lean, lá por volta de 2003, a primeira dificuldade foi de que o principal, o protagonista, a pessoa que realmente teria que colocar a mão na massa e que primeiro deveria mudar o seu jeito de pensar, era eu próprio. Quando nós começamos a falar de pessoas, nós normalmente achamos que os outros devem mudar. E quando nós conhecemos, quando eu conheci a filosofia e o modelo de gestão proposto pelo professor Paulo, a primeira ficha, a primeira realmente, não é dificuldade, mas o primeiro entrave que nós tivemos foi: eu sou o primeiro a ter que mudar, como dono e como gerente, a minha maneira de pensar e de olhar o meu negócio. Só que o curso que eu estava realizando veio me dando conhecimento, veio me dando ajuda para que eu pudesse entender isso. Quando nós passamos para o segundo ponto, que é praticar, aí nós temos 2 pontos fundamentais que foram dificuldade, que são, primeiro, como gerente ou dono do seu negócio, a gente precisa ter foco, focar naquilo que realmente você está trabalhando e executando naquele momento. Segundo, é ter disciplina, para que a gente possa todos diariamente colocar em prática aquilo que está sendo aprendido, aquilo que eu conheci e aprendi. E tudo isso leva a uma terceira situação importante, que é o tempo que o gerente, que o dono tem de dedicar a esta prática, a essa implementação. Então, estes pontos foram ou são fundamentais. E no dia a dia nosso, como gestor de uma fazenda de leite, o nosso tempo já é escasso. Por isso que nós temos que começar a aprender o que realmente é importante para que a gente possa focar e ter disciplina de realizar aquilo que nós realmente estamos querendo. E o último ponto que o professor comentou para colocar em pé o modelo, que é o suporte, esta foi uma dificuldade que eu tive muito pouca, porque eu realmente acreditei e quem me auxiliou desde o início foi o próprio professor. Porque lá em 2003, ele era único a falar deste modelo de gestão e desta filosofia. Ao longo do tempo, aqui no Brasil, existem várias pessoas hoje que conseguem dar suporte aos produtores que estão iniciando este novo modelo de pensar, uma nova forma de pensar os seus negócios. Mas lá no início, essa foi uma dificuldade que eu não tive, porque o professor sempre esteve junto comigo. Mas eu digo para vocês, é uma estrada sem volta. É um caminho que leva principalmente a colocar no final do dia a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo. É isso que a gente busca. Por mais difícil que seja a caminhada, por mais longa que é a caminhada da vida nossa, mas ao final do dia a recompensa é dormir tranquilo. Muchas gracias, Sandro.
E agora passamos ao Maurício. Eu tenho uma pergunta. Em sua opinião, Maurício, quais são os pontos claves para que o produtor de leite se mantenha em la atividade, seja ele um pequeno, promédio ou grande produtor de leite? Ok, Tati, penso que para ser bem feito qualquer coisa, há que gostar do que faz. Só faça bem feito aquilo que gosta. Então, primeiramente, eu vejo que a atividade de produção de leite é muito complexa. Então, tem que gostar das vacas, gostar de acordar cedo pela manhã e trabalhar todo o dia e todos os dias. Isso é um ponto importante. A segunda coisa é que, independente do sistema de produção, há que atender às exigências nutricionais e de conforto para os animais. Se tem um confinamento, se tem um sistema de pastoreio, não importa. Há que atender às exigências da vaca. E a vaca irá retribuir com um produto de qualidade e um produto em quantidade suficiente para pagar as contas e crescer dentro do seu sistema. Outra coisa que vejo que é muito importante é que temos que ter uma visão no consumidor, a pessoa que compra nosso produto. Temos que produzir de acordo com estas exigências, principalmente porque o consumidor moderno pensa outras coisas que não antigamente, como, por exemplo, a preocupação com o bem-estar animal. Hoje, não se pode mais produzir de qualquer forma. Há que ter uma visão muito clara dos valores que nosso comprador quer para nosso produto. Então, eu vejo que tem três coisas fundamentais. Primeiro, um respeito ao meio ambiente, porque todos os nossos recursos são recursos finitos e temos que cuidar bem da água, da terra, dos pastos e tudo. Temos que estar bem com o meio ambiente. Outra coisa, uma responsabilidade social, porque nosso negócio tem que ter, além de nossa própria sobrevivência, há que ser bueno para outras pessoas, para as pessoas que trabalham conosco, para a comunidade que estamos inseridos. Então, o valor social de nosso negócio, há que sempre pensar se estamos cumprindo com esta etapa. E a outra é a parte da governança. Qualquer negócio, para se ter um êxito, tem que ter uma boa governança. E aí eu abro um parênteses para dizer que a melhor coisa que fiz, o melhor curso que fiz durante todos esses anos de trabalho, que mais me auxiliou no dia a dia de minha atividade foi fazer o curso com o professor Paulo Machado, com a gestão Lean voltada para o agronegócio. E eu fiz apenas o primeiro degrau, apenas a primeira etapa, pelo que foi muito exitosa. Tudo aquilo que aprendemos e conseguimos colocar em prática em Santa Luzia nos ajudou muito. E eu e meu gerente temos tentado cumprir fielmente boa parte dos ensinamentos. Mas, como foi dito, é um processo. Há que evoluir, há que ter continuidade. E eu espero poder aprimorar um pouco mais desses conceitos, porque o resultado de tudo isso tem sido muito eficiente para o nosso negócio. Então, eu acho que se houver uma concordância desses fatores, um cuidado com o animal, um cuidado com as pessoas que trabalham com nós outros e uma preocupação para quem estamos entregando o nosso produto, com certeza é uma receita de sucesso para qualquer produtor rural. Maurício, muchas gracias. E você tem uma frase aí, hagan lo que es preciso. Está em la parede. Hagan lo que é preciso. Temos várias coisas da filosofia. Do outro lado. Aê. Que beleza. Esse menino vale ouro. Mostra, por favor, a frase. A frase em cima do armário.
Essa frase é muito interessante e muito importante. Eu creio que vale a pena. Lo que queremos de las personas. Hagan lo que es necesario hacer, procurando mejorar siempre, porque desean hacer. Muy simple, pero realmente tiene que se poner en prática, ¿no, Maurício? Claro, claro. Eu penso que trabalhar as pessoas é, sem dúvida nenhuma, o fator de êxito em qualquer atividade. E acá estamos fazendo quase que isso de uma forma muito efetiva. E os conceitos que aprendemos na gestão de MDA têm nos ajudado bastante. Muchas gracias, Maurício. Doutor Paulo, estão aqui me perguntando se é possível e viável implementar a filosofia Lean em pequenos produtores de leite. Sim, Tatiana, é perfeitamente possível. Dificilmente alguém nasce grande, nasce pequeno e cresce. Se a gente olhar a Fazenda Santa Luzia, é um exemplo simplesmente fantástico disso que eu estou colocando. Ela começou pequena também e hoje ela é um empreendimento agropecuário modelo para o mundo inteiro. Um empreendimento diversificado, com atividades que se complementam e, graças a isso, como o Maurício colocou, é uma atividade que cresce de maneira sustentável e competitiva. Então, essa filosofia, ela se aplica a todo tamanho de empreendimento, todo tamanho. No caso de fazendas pequenas, onde existe uma ou duas pessoas trabalhando, ela é ainda mais importante, porque o grande fator limitante nessas fazendas pequenas é justamente o tempo dessas pessoas. Quando elas organizam o trabalho e fazem com que hajam menos erros, menos retrabalho, elas têm mais tempo para melhorar. E o foco nessas fazendas pequenas é melhorar a qualidade do leite. Esse é o foco. Só que, quando se foca em melhoria da qualidade de leite, a gente acaba aumentando a produtividade dos animais. E o aumento de produtividade, somado ao aumento de disponibilidade de tempo do produtor, faz com que ele use os recursos da propriedade com mais eficiência. A terra, as instalações, isso tudo somado faz com que ele cresça. E ele começa a crescer, como aconteceu com o Sandro, como aconteceu com o Maurício. A fazenda então cresce, só que agora ela cresce de maneira sustentável e competitiva. Tá? E essa é a grande coisa da vida nossa. A gente acaba empregando mais pessoas, fazendo esse trabalho social que o Maurício falou. O maior trabalho social que alguém pode fazer é dar emprego para outra pessoa. Esse é o maior trabalho social. Então, a fazenda acaba se preocupando com o ambiente, acaba preocupando com o aspecto social e acaba se preocupando também com governança, que significa não somente a gestão do negócio, mas também a transparência para a sociedade. Isso faz com que se envolva também esse negócio na comunidade em que ela está inserida, pagando seus impostos e sendo um membro importante dentro da sociedade. Mais uma vez, como é o exemplo da Fazenda Santa Luzia, em que
ela não somente emprega uma grande quantidade de pessoas, mas tem trabalhos sociais de impacto impressionante. Muchas gracias, Dr. Paulo. Y aquí me gustaría que Manuel Suárez ya está en contacto y va a hacer la implementación de la filosofía Lean en Pecuaria Brazuca, en México. Entonces va a ser también el pionero en la filosofía Lean en México, en las ganaderías lecheras. Está muy interesado, ya estamos en contacto ya antes del día de campo con todas esas necessidades de la finca para hacer essa implementação junto a seu personal de trabalho. E me gostaria realmente agradecer por todas essas informações da filosofia Lean. E aqui, Maurício, eu tenho uma última pergunta que me pediram para fazer a você antes de fazermos a clausura do evento. Estão me perguntando que tadia de F1, de Girolando F1, que estatura de vaca meio sangue, você recomenda, peso e também a idade adulta para os sistemas de pastoreio? Ok. Eu penso que em qualquer sistema moderno de produção de leite, não se gusta mais uma vaca grande. Aqui tem uma vaca mediana, uma vaca que tem, na idade adulta, entre 600 e 650 quilos. Uma novilha ao parto com 520 quilos, mais ou menos, de promédio. É uma vaca ideal para o nosso sistema. E eu vejo que este conceito não é um conceito de Girolando, é um conceito que hoje está presente também no Holstein. Não se quer mais uma vaca muito grande. Então, para o nosso sistema, ainda mais importante, porque a vaca tem que caminhar, tem que buscar o seu alimento, parte do seu alimento em pasto. Então, penso que uma vaca entre 600 quilos, 620 quilos é muito boa. É isto que hacemos acá. Então, na escolha de touros, temos uma preocupação grande de estatura. Trabalhamos com touro de no máximo 1 ponto para a estatura, pelo que prefiro trabalhar com touro abaixo de 1.5, 1.3, eventualmente até algum touro negativo para a estatura. Mas este é o conceito principal. Queremos vacas medianas. Muchas gracias, Maurício. E aqui realmente me gostaria fazer os agradecimentos finais. Muchas gracias a nossos conferencistas que aceitaram a invitação para estarem conosco nesse 5º dia de campo com Brazuca. Muchas gracias, Dr. Paulo Machado. Muchas gracias, Sandro Wiesneck. Muchas gracias, Maurício Silveira Coelho, por estarem aqui conosco, dividindo as experiências e trazendo realmente importantes conceitos a los ganadeiros que estão aqui conosco. Temos pessoas de mais de 8 países com nós, muita gente de México, de América Central, pero também de Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia, Paraguai. Então, estão aqui com nós realmente ganadeiros que vivenciam a realidade de condições tropicais e que buscam realmente essa evolução constante em manejo, em características importantes de produção de leite e, logicamente, uma evolução general para se manterem em la atividade. Aqui me gostaria de fazer os agradecimentos especiais finais a Pecuária Brazuca, IAPAS, Lemu, La Leche de Hoy, Grupo PMAS In Vitro Embriones, Associação Mexicana de Criadores de Cebú, a todos os técnicos de la AMCC, que trabalham em toda a rutina com o ganado cebú em México, ao Comitê de Criadores GIR, a CriaGIR e realmente a todo o equipo de trabalho de Pecuária Brazuca.